Olá, vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa, o programa feito para incomodar o convidado, quem assiste eu mesmo. Ele é ator, modelo, já esteve no auge, já esteve em baixa, já esteve no colo do Tarcísio Meira, já ganhou dinheiro, já perdeu dinheiro, já ganhou dinheiro de novo, já pegou geral na miúda, já pegou geral em filme adulto, foi bolsonarista, hoje tem horror do Bolsonaro, já não foi um pai presente, hoje em dia chora de amor ao falar do seu filho Enzo e da sua filha Belinha. Ele já disse que é pentassexual, mas hoje parece estar muito tranquilinho com a musa fitness Fabi Frota. Ele é o bad boy irreverente que se rendeu a uma história de amor e quer que seus filhos tenham orgulho da sua história. Ele é ator, empresário, político e sempre foi polêmico. Ele é Alexandre Frota. Pô, obrigado, adorei a apresentação, Obrigada super por você. original e bem bacana, valeu. Obrigada. A gente já estava num papo aqui que ele estava contando, Pois é, como vereador em Cotia, é, que 3h30 da manhã o seu celular começa a tocar. isso, é verdade. Ser vereador é muito mais difícil do que ser deputado federal, porque você sai na rua, você sai de uma padaria e um pai te pega pelo braço e fala que está com um filho pequeno dentro do carro precisando de determinado remédio, Uhum. ou de uma consulta, ou de um atendimento muito rápido. E é assim o dia inteiro, uma demanda eh, que não tem limites, né? As pessoas necessitadas, a gente sente como vereador, porque você fica na ponta, no corpo a corpo, no olho a olho com as pessoas, você fica tendo o entendimento da grandiosidade da desigualdade social que esse país vive, né? Que as cidades vivem, a fome, o descaso com as pessoas, o quanto a gente passa e não olha para os lados, para baixo, e passa despercebido por pessoas que realmente estão necessitando, precisando. Então, o vereador, ele tem esse corpo a corpo, né? E é Uhum. um choque, porque eu estive em Brasília, que é outro, é um É, país é isso que eu ia te perguntar, diferente. porque como deputado ali na época do É, Bolsonaro, você teve uma ascensão, você tinha ali sim, um poder, né? Você sente falta desse não, lugar de poder? não, nem um pouco. Eu gosto do poder que eu tenho como vereador, o poder de poder ajudar a transformar a vida dos seres humanos, das pessoas. A Brasília é um outro mundo, né? É, todos sabem de tudo que está acontecendo, mas poucos se importam com o que realmente está acontecendo. Uhum. E esses problemas não chegam, né? Então, você trabalha com diversas demandas é, complexas, E as pessoas né? têm seu As telefone. pessoas têm meu telefone e eu faço questão de dar, porque eu acho que vereador é isso. Você está ali para atender, para facilitar a vida daquelas pessoas nos mais variados segmentos, Uhum. né? Seja ele na saúde, na educação, no transporte público, no saneamento básico, na segurança, no desenvolvimento social. Você, quando caminha pelas cidades, e eu vou falar pela cidade que eu sou Cotia. vereador, Cotia, você encontra bairros ainda sem iluminação, sem saneamento básico, sem asfalto, uma briga por uma máfia de transporte que não permite que o transporte alternativo entre no bairro, aonde não entra o transporte, e faça com que uma mulher grávida ande 1,5 km para pegar um ônibus para poder ir trabalhar, né? Se chove, não consegue andar pelas ruas, então tem muitos bairros assim, bairros que não têm saneamento básico, bairros que as pessoas elas estão esquecidas, né? Uhum. E o meu trabalho, o meu amadurecimento como homem, como político, e é isso, eu vou de encontro a esses Você problemas, acha que você sabe? se tornou um cara mais bonzinho com a idade? Eu me tornei um cara mais que faz outras reflexões sobre a vida, tem outro entendimento sobre a vida. Tati, eu tenho 61 anos de idade, mas eu devo ter uns 250.
Eu fiz Viveu coisa pra caramba. Não, eu vivi muita coisa. Eu vivi muita coisa que talvez se você juntar todo mundo que está aqui no estúdio não vai viver. Tipo o quê? Entendeu? Tudo, tudo. Eu namorei todo mundo que eu queria, todo mundo que eu não queria. Eu viajei o mundo, eu conheço o Brasil de ponta a ponta, onde você perguntar. Eu fui a todas as festas, a todos os camarotes, eu me droguei, eu passeei, eu viajei, eu fiz novela das 8, das 7, das 6, eu fiz capa das revistas, eu fiz tudo que eu queria fazer e a minha vida ela é muito complexa, ela é uma vida de, é, sabe, eu tenho uma relação com a imprensa de amor e ódio, tem momentos que a imprensa está me amando, tem momentos que a imprensa está me odiando, Uhum. a imprensa é muito provocativa comigo, né? E eu passei a ter um entendimento sobre isso. Então, vou te citar um exemplo. É, eu faço o programa do Luciano Huck. Eu vi. Aí, né, fiz um Você trabalho, escreveu uma carta pra escrevi ele. uma carta Conta um para pouco ele. disso, conta desse começo. Tá. Vinte e Bom, cinco anos você não entrava na Globo, eu né? 25 anos eu entrava na Globo. Eu sou um cara que ajudo, posso te falar que ajudo milhares de pessoas, centenas de pessoas na minha cidade, mas eu ajudo muita gente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu tenho uma troca com o Luciano muito legal. O Luciano ele tem a possibilidade, pela verba de produção que ele tem, né, ser TV Globo e etc., de ajudar é, a realizar o sonho de algumas pessoas que perderam tudo. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um trabalho como voluntário que eu atuo nas áreas de crise, né, enchente, desmoronamento, alagamento, enfim, desastres, principalmente os naturais, como do Rio Grande do Sul. E eu fui para Itabuna, na Bahia, né, na enchente que teve lá. E eu, andando pela rua, eu encontrei um cara chamado Jean da Jangada. Ele, com um pedaço de telha, ele salvou mais de 100 pessoas, de 4 horas da manhã Caramba, às que 7 da incrível. manhã. É, incrível. Só que ele perdeu a casa dele inteira. A casa foi embora, o rio levou. O rio levou, só não levou o filho de 4 anos e a esposa. O documento e a roupa e a vida. A história deles foi embora em poucos minutos, né? E eu encontrei esse cara de cócoras no chão. Conversei com ele e entendi que a vida dele precisava ter um recomeço, né? E aí eu falei, vou ligar para o Luciano. E liguei para o Luciano, conversei com o Luciano, e o Luciano, para resumir aqui, para não me alongar muito, viaja para Itabuna dias depois, encontra com ele e constrói uma casa para ele. Compra um terreno e constrói uma casa para ele. E mostra no E programa. mostra, obviamente, tem que mostrar no programa. Constrói a casa, dá todo o mobília à casa, tudo que eles precisavam, enfim, entrega o documento em mãos para ele, constrói essa casa. Bom, assim eu já fiz várias vezes com o Luciano. Vários personagens que já transitaram no programa do Luciano Você que apresentou. vieram através da minha sugestão, como agora, esses dias, sugeri a ele uma catadora de reciclagem. Ela viveu, cresceu no lixo, comeu lixo com a família, criou os filhos no lixo, botou os filhos na escola vivendo no lixo. Ela ajuda hoje dezenas de pessoas. É uma mulher que sofreu, foi abusada, foi maltratada e está em pé. E hoje ela ajuda dezenas de pessoas. Então eu ligo para o Luciano e falo, Luciano, você ajuda tanta gente, eu ajudo tanta gente, eu já fiz tanta coisa, cara, tá na hora de você me ajudar. Eu não piso na TV Globo há 25 anos e acho que eu não merecia isso. Até pelo histórico que eu tive dentro da TV Globo, eu nunca briguei com a TV Globo, nunca tive Mas tem nenhum uma problema. mágoa, né? Não, ficou uma mágoa porque eu estava num momento de, sabe, ascensão e eu fiz parte de um momento da Globo, daqueles primeiros, não vamos mais renovar o contrato, Uhum. entendeu? Eu nunca fui demitido da TV Globo. E lá eu aprendi tudo sobre televisão. Eu fiquei lá 12 anos, fiz várias novelas, seriados, especiais, e fui para uma área que eu gosto muito, que é a área de eventos, pela mão do Roberto Talma. A última coisa que você fez foi uma Malhação, né? Malhação, em 99 e 2000. Eu protagonizei Malhação lá. Então, eu falei com ele, cara, eu queria que a minha filha pudesse ver o pai, pudesse ver as coisas, que você contasse essa história boa que eu tive na TV Globo,
né, no teu programa. E aí ele falou, cara, eu peguei a tua carta, tomei a liberdade de ler a tua carta para minha produção. E Uhum. quando acabei de ler, tinha um monte de gente chorando, com o olho cheio d'água, e as pessoas emocionadas, e eu próprio emocionado, e todo mundo falou, tem que trazer ele, né? E aí ele me liga e ele pergunta assim, faz sentido fazer a Dança dos Famosos? Falei, não faz sentido, porque para mim vai ser muito difícil, apesar de eu gostar de desafios, fazer essa dança, essa coreografia toda e o fato de ter que ficar muito tempo afastado da vereança na cidade de Cotia. Ele falou, então tá bom, então vamos esperar. E aí passou uns 2 meses, ele ligou para mim e falou, já sei, vamos fazer a estreia do Lip Sync, a Uhum. nova Que temporada, foi você e o Eri, né? do Eric O Johnson. Eri. Aí eu falei, vamos fazer, eu gosto, acho bacana, vou poder dublar, né, homenagear quem eu gosto. Uhum. Aí o diretor, o Caio Coutinho, junto com a produção dele, me ligou e falou, Frota, eu tenho 50 músicas para te apresentar para você escolher. Eu falei, olha, eu queria fazer o Evandro Mesquita, Você Não Soube Me Amar, e o Charlie Brown Jr., o Chorão, Uhum. Proibida Pra Mim, No Way. Ele falou, já não vou mais te mandar as 50 Já músicas. tá escolhido. São essas. Faz o Evandro primeiro e faz o Charlie Brown, né? E o meu objetivo era o quê? Era chegar lá e fazer uma coisa grandiosa, bacana. E tipo assim, sabe aquele pênalti aos Uhum. 45 do Uhum. segundo tempo que Uhum. você tem que fazer para ganhar de 1-0 e ser campeão? Uhum. Falei, é assim que eu vou fazer. Eu não estava me importando se eu ia ser o campeão, se eu ia ganhar do Queria fazer L. bonito. Eu queria fazer muito bem. E fiz muito bem os dois. Tanto é que eu ganhei 300 mil seguidores no domingo. Que Só para legal. você, de domingo para segunda. É, e foi um sucesso. Eu estou te contando isso para chegar na história da imprensa que ama e odeia. Foi um sucesso avassalador, sabe? Foi comentário em todos os lugares. O próprio Charlie Brown, a banda, os fãs, a Sônia Abrão, que é prima do Chorão, falou que a família ficou emocionada, que as pessoas, enfim. Então eu cumpri esse objetivo. E aí começa a ter vários desdobramentos, tipo uma semana depois aí começa. Vocês perceberam que o Frota ficou do lado da Lívia e nem olhou para a cara da Lívia Andrade e a Lívia não olhou para a cara do Frota? Eles não estavam se falando. Aí passa mais uma semana, o filho que Frota e Luciano Pois é, esconderam. pois é. E aí aí começa um monte de coisas, sabe? Caçar coisa. E aí vai desdobrando, né? Um desdobramento que não para. Até hoje não Uhum. para de sair coisas, né? E a minha vida sempre foi assim, né? Ela sempre teve essa, essa coisa em torno, essa discussão, essa crítica, o julgamento, o apontamento, sabe? Sempre. Eu vivi isso em todos os momentos. Na Globo, na Record, na Bandeirantes, na Fazenda, aqui na Fazenda em Portugal, nos filmes, como deputado federal. As minhas opiniões são, quando eu falo, né, elas acabam. Porque assim, eu sou um cara conhecido pela minha autenticidade. As pessoas podem falar o que quiser, mas eu sou um cara verdadeiro, eu sou um cara autêntico. Eu já paguei muito caro pela minha autenticidade. A gente vive um momento muito difícil no país, é, com muita hipocrisia, com falsos moralistas, o politicamente correto super, hiper valorizado. Muitas coisas você não pode falar, não pode mais discutir, porque é assédio, é racismo, é misoginia, é gordofobia, qualquer coisa que você fala cria uma aversão, você não pode ter direito mais a escolhas. Se você escolhe, eu gosto do sertanejo, mas não gosto do funk, você vai ser massacrado pela tribo do funk. Se você fala, não, eu gosto do pop, mas não gosto do sertanejo, então você não consegue mais opinar. Quando você dá uma opinião, você até pode opinar, você é livre para isso. Mas quando você coloca na rede, você é fuzilado de um lado ou de outro. Como foi que você... Quando que te caiu a ficha de que o Bolsonaro não era uma coisa que valia muito a pena estar do lado? Quando, quando ele me traiu.
ao contrário do que a milícia digital dele fala, que eu traí ele, Uhum. é, Mas não foi quando você viu todo o horror que ele fazia? não foi. Foi quando eu estava em Brasília já, em março. É, eu queria muito que as coisas tivessem dado certo, né? Eu tentei convencer ele e foi aí que começou um atrito, porque ele colocou e eu não concordava com isso e falava isso para ele. Ele colocou um médico para ser o secretário, o ministro da Cultura. Uhum. Eu até falei com ele: você vai colocar quem no Ministério da Saúde? Um produtor de televisão, um diretor, Uhum. né? Eu tentei fazer várias vezes, porque eu falei para ele, cara, eu conheço pelo menos uns 50 artistas que devem ter uns 50 milhões de seguidores e que vão arrebentar você, que não entende nada de cultura, e você não precisa comprar essa briga, né? E não, ele estava... É que ele odeia a arte, não, né? e naquela época ele estava ensandecido por causa da Ivete Sangalo e da Daniela Mercury, por causa do hashtag ele não, aquela Uhum, coisa toda que a uhum. Paula Lavigne liderava junto, Sim, né? E aí ele falou: olha, eu vou começar diminuindo o ministério. Eu já vou transformar numa secretaria sim. para tentar já atingir, né? Esse foi a primeira, sabe, atrito que nós tivemos. Mas a coisa aconteceu porque ele me chama e fala para mim assim: olha, é, o Temer pediu uma fatia do meu governo. Eu não tenho nada para dar para o Temer agora, a não ser o Ministério da Cultura. Só que eu estou diminuindo o ministério, transformando numa secretaria, e já tinha dado o atrito e tudo. E eu vou colocar lá o Osmar Terra, que é um médico, eu nem conhecia o Osmar Terra. E o Osmar, eu tenho certeza que ele não vai querer errar. Então, embaixo do do ministro da Cultura, tem 6 secretarias importantes: audiovisual, fomento, é, direitos autorais, mas, né, diversidade. E ele falou: é, como você conhece a classe toda, conhece todo mundo, vai para campo, convida quem você quiser, quem você achar que pode dar conta do recado e traz essas pessoas para trabalharem abaixo do secretário. E eu fiz isso. Preparei essas pessoas, não era amiguinho meu, eram pessoas que eu sei que sabiam sobre aquelas secretarias, poderiam dar conta do recado. Só que, paralelo, enquanto eu estava fazendo isso, sem ninguém me falar, do outro lado, o Onyx Lorenzoni, junto com o Osmar Terra, que sabia que eu estava fazendo as indicações a pedido do presidente, eles foram para o Rio Grande do Sul, e eles são de lá. E Uhum, eles prepararam todas as secretarias lá, e não me falaram. E eu preparei aqui. uhum. E quando chegou em janeiro, eu assumi como deputado federal, e lá para março eu começo a receber uma ligação. Ô Frota, e aí, quando é que vai me mandar as passagens? Sabe quanto que eu vou ganhar? Vai ter crachá, eu vou ter carro à disposição, posso levar a secretária daqui, quantas pessoas eu posso convidar? Até hoje ninguém me ligou. Aí eu, como assim? Para mim você já estava, né, trabalhando. E aí eu comecei a ligar para as outras pessoas, que eu já tinha apresentado elas, inclusive, para o Osmar Terra, num restaurante que eu fechei em Guarulhos. Cara, aí as pessoas todas falaram para mim, Tati, não, ninguém nunca ligou para gente. Ou Não, ninguém seja, me você foi taxou. enrolado. Ninguém nunca me chamou. E aí eu fui tentar primeiro falar com o Osmar Terra, e o Osmar virou para mim e falou, não. Depois de esperar 45 minutos, virou para mim e falou assim, é melhor você falar com o Onyx. Eu fui falar com o Onyx, e eu tinha feito a campanha toda do Bolsonaro junto com o Onyx. E o Onyx virou para mim e falou, Frota, eu nem sei desses nomes. Para mim não chegou nenhuma indicação. Mas por que que ele quis que você Não, passasse esse tempo, perdesse esse não tempo, se sei, não era para levar a não sério? sei, não sei. Uhum, E aí eu falei, como não chegou as indicações, foi o Bolsonaro, o presidente que pediu. E aí, cara, eu fiquei puto, uhum. entendeu? E aí eu saio da sala do Onyx, é, eu não sou esse político tradicional de conchavo, de acordos e de... Eu saio da sala e vou direto na sala do presidente. Cheguei lá, falei com a recepcionista, com a secretária, enfim, só um minuto. Aí ele pediu para você entrar, eu entrei, estava aquele Cid, Sim. que o Cid andava o tempo todo com ele. Eu falei, eu quero falar com você sem o Cid.
pede para o Cid sair, porque o Cid tinha mania de você ia falar com o presidente aqui, o presidente sentado onde você sentava aqui e o Cid sentava atrás de você, com um gravador ou com uma canetinha escrevendo. Mas agora tá delatando Pois é, gostoso. mas eu falei para ele, eu não quero falar com o Cid, pode tirar ele daqui. Aí o Cid, ô Frota, eu falei, meu irmão, o assunto é com ele aqui. Aí sentei lá e falei, desci a mamona no Bolsonaro. Eu falei para ele, você acha que eu mereço? Depois de tudo que a gente fez, não sei o quê. E aí ele botou a mão e falou, você sabe como é que é essa porra de cultura? Eu te falei, isso é uma pica. E pai, não, daí eu falei, Bolsonaro, é o seguinte, posso usar aqui as palavras? Falei, Sempre. quem manda nessa porra é você ou é o Onyx Lorenzoni e o Osmar Terra? Porque o mínimo que você pode fazer é pegar esse telefone, ligar para eles, mandar eles virem agora aqui no teu gabinete e falar, eu fiz um acordo, fui eu que pedi ao Alexandre Frota para preparar as pessoas para esses cargos e vocês paralelamente fizeram um negócio, não avisaram a ele, eu tirei uma pessoa, por exemplo, da Fox, com 11 anos de Fox, com 2 filhos pequenos, o cara me ligou e falou, posso pedir demissão? Eu falei, pode pedir. Você vai para a secretaria. Entendeu? Então eu fiquei assim. Aí eu falei, cara, porra, é isso mesmo? Aí eu fui falar para ele, porra, eu tenho mais aqui os processos. Na mesma conversa, falei, tem os processos aqui do Caetano, do Chico e do Gil, por eu defender você. Porque o Gil, o Chico e o Caetano são meus amigos, ou eram. Porque, e por sua causa, eu comprei uma briga. E tenho aqui 1 milhão de processos. Você não acha que o partido deveria me defender, botar advogado e etc e tal? Ele virou para mim e falou, ele pegou o papel do mesmo e falou, Frota, a boca é sua, o BO é seu. Aí eu falei, então beleza, é assim que vai ser? Eu falei, tá bom. Atravessei, eu fui a pé, da sala dele ali do palácio até a Câmara, estava tendo audiência, eu estava de líder do PL, levantei a mão e falei, presidente, tempo de líder. Aí ele me deu o tempo de líder, aí eu subi e soltei Foi lá que você... liguei a metralhadora, entendeu? Aí pronto, né? Aí tava todos aqueles PL embaixo ali, PSL, né? PSL embaixo ali, Eduardo Bolsonaro, Daniel E Oliveira. aí foi a primeira vez que você deu aquela esculachada. Eu aí falei forte, né? Falei apontando para a câmera, inclusive. Falei, você deve estar aí no teu gabinete assistindo, não é justo, não é assim que se faz, blá, blá. E aí um monte de coisa. Aí virou, né? Virou uma Mas olha, confusão eu vou te falar que generalizada. eu tinha uma esperança de que você, vendo a Covid, o que ele fez, aquilo... Não, mas isso foi depois já. Foi depois. O Covid eu já estava arrebentando ele há muito tempo. Entendi, então, é isso. Eu saí, Tati, Antes, né? eu saí em março de 2019. Bolsonaro tinha 65% de aprovação no país. Eu fui metralhado, eu tive um apedrejamento medieval nas redes sociais, eu fui fuzilado, minha família foi ameaçada, meus filhos, minha esposa, Então, mas você teve um segundo momento, porque primeiro foi a traição, mas depois te caiu a ficha de que não prestava, né? Não, sim. Não, isso. Não, eu já vinha, obviamente, quando a gente entrou, tinha toda essa capivara que Claro, porque você é um artista tinha e toda ele essa com esse capivara, discurso entendeu? contra artista... Tinha toda essa capivara, mas ele conversando comigo no início, quando a gente começou, ele tinha falado para mim que queria deixar que a gente cuidasse, que a gente indicasse. É mentira da milícia digital. Eu falo milícia porque eu ajudei a quebrar essa milícia por causa eu fui coordenador da CPMI das fake news. Essa milícia, eles quiseram colocar nas minhas costas que eu pedi em algum momento para ele para ser ministro da Cultura. Eu jamais fiz isso e não queria esse cargo e jamais iria pedir isso para ele. Mas eu enxerguei, eu vi que a coisa não ia ser o que eu estava imaginando. todo aquele discurso antes dele ganhar já era um Você, horror. quando chega em Brasília, você acha que você tem uma capa do super-homem, ainda mais a gente faixa branca. A gente entra em Brasília e fala, nossa, nós vamos mudar o mundo. Sim, sim. Nossa, nós vamos fazer um monte de lei. Nossa, nós vamos... E aí a coisa vem, sabe? Tem o centrão que te pega. E hoje o que acontece? Tem o centrão ali no meio e tem a extrema-direita e a extrema-esquerda que ficam se degladiando. O que é bom, gera mídia,
dá audiência, faz uma série de coisas, mas quem decide no final É o Centrão. é o Centrão. Hoje você se diz Entendeu? centro-direita, Eu sou centro-esquerda. centro-esquerda? Mas eu sou centro-esquerda bem moderado, sabe? Moderado, assim, de boa, sabe? Porque eu trabalho pelo social. Você vai votar no Lula? Eu não Na sei se eu vou próxima? votar no Lula, eu não estou feliz com o governo dele, enfim. Mas acho que tem muita gente que atrapalha, acho que em alguns momentos ele não sai do palanque, enfim. Mas a minha guerra hoje, eu consegui, Tati, me desvencilhar da guerra federal, sabe? Eu fui muito ferido, eu apanhei muito, sabe, eu tinha 500 mil seguidores no Twitter, eu mandei embora num dia só. Eu excluí. Sério? Sério. Os que gostavam e os que não gostavam. Porque estava me fazendo mal mentalmente, sabe? Porque eu entrava na guerra e Você ficava. respondia Respondia. E pesado. quando é o Frota respondendo, aí vem processo, Uhum. aí vem um monte de Você coisa, acha que você tem sabe? uma coisa autodestrutiva? Não, Ou não, teve no eu não passado? acho autodestrutivo. Eu acho que eu sou um cara inquieto, sou um cara que aceito desafios, Mas no sou meio disso faz umas merda, né? faço muitas, fiz Então, muitas. isso não é um pouquinho Não sei autodestrutivo? se é um pouquinho. Eu sou um cara que eu arrisco. Uhum. Eu pago para ver, entendeu? E errar Você todo se mundo. joga. E errar todo mundo erra. Uhum. E eu não tenho problema de quando erro pedir desculpas, entendeu? E mudar a rota, Eu né? não tenho compromisso com erro, sabe? Então para mim é muito tranquilo isso. Eu me jogo, eu me entrego de corpo e alma, eu vou fundo, eu pago para ver, eu não tenho medo, sabe? E para mim é que me faz estar vivo até hoje, pulsando, entendeu? O Como que você tempo conheceu a todo. Fabi? A Fabi mudou um pouco, né? Seu jeito de É. agir, de Mudou pensar. porque ela me trouxe um filho já, né? O Enzo, que eu adotei. Você conheceu o É, Enzo, ele tinha que 3 idade? anos de idade. Hoje ele Aí tem 18. você se apaixonou. É, Ele tem teu sobrenome. tem. Eu consegui colocar, falei com o pai biológico, coloquei, adotei ele, cuido dele Ele te chama muito de bem. pai. Me chama de pai, claro. E a Belinha, né? E a Fabiana, porque quando eu conheci a Fabiana, praticamente eu pendurei o kimono, pendurei a chuteira, pendurei a. Eu estava saindo eu estava saindo desse mundo que eu vivi incansavelmente, sabe? Uhum. Essa busca, é, sabe, por muitas coisas. Então eu estava. Hoje eu sou um cara extremamente caseiro. Eu só saio quando eu estou muito afim e saio com a Fabiana quando eu quero sair com Você ela, acha que foi um né? amor avassalador ou também te pegou numa fase mais cansado? Não, ela me pegou, é um Uhum. amor, mas ela me pegou numa fase equilibrado, Uhum. de amadurecimento, de Sim. chega, Isso faz uns 15 sabe? anos. Isso com ela eu tô 15, mas eu já vinha nesse processo porque eu já estava na Record, né? Eu estava fazendo a direção de projetos especiais da Record, então eu já estava muito concentrado, compenetrado é, e responsável nas questões de, sabe, me entregar, Uhum. não perder a oportunidade, vacilar e etc e E você tal. tentou se aproximar do teu primeiro filho? Ele mora na Ele Alemanha, mora né? na Alemanha. Eu não tentei e não vou tentar, Ele tem o que hoje em entendeu? dia? Ele 20, tem 27 anos 27. hoje. E é uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. Existem aí, por exemplo, eu estava te falando, né? Saiu, o filho que o Frota escondeu. Eu não escondi nada. É porque não faz parte dessa minha trajetória, Uhum, entendeu? uhum, Eu estou resolvido com isso. Eu uhum. sou um grande pai, sabe? Para a Bela, para o Enzo. Eu cumpro o meu papel, a minha função como pai, em todos os segmentos que você puder imaginar. Desde a educação ao entretenimento, ao aprendizado, as conversas, e são duas gerações completamente diferentes. Então, eu sou o marido que saio, que dou atenção para a esposa, eu sou um pai com um adolescente de 18 anos e sou um pai com a Belinha. Belinha. Então, Uhum. eu tenho esse trabalho, eu sei dividir isso hoje em dia, sabe? E lá em casa eu tenho que ter esse espaço para todos. Tem a hora da Bela, tem a hora do Enzo, as coisas do Enzo,
as coisas com Fabiana e etc, E se né? quando você foi pai lá atrás, você acha que você era mais imaturo e não pôde viver isso? Era Não, outro... eu não vivi isso porque eu tive uma relação muito conturbada com a mãe dele, Entendi. entendeu? E isso me afastou muito deles e ela sempre foi muito para jornal, para revista, para falar, para, sabe, Uhum. argumentar uma série de coisas. É, e depois, quando eu ganho para deputado federal, ele. é, e a gente até acha, a gente já conversou muito sobre isso, a gente, que eu digo, eu com várias pessoas que conhecem da história, a gente acha que não foi só ele que elaborou aquele texto, sabe? A gente acha que é um texto elaborado até por alguém. Que E, quando você ganha para é, vereador, tem é, um não, quando ataque eu ganho para para deputado, deputado. ele Uhum. faz um Que ele ataque. fala que você se meteu com Ele fala drogas. assim, não, eu acho muito estranho, né? O Brasil votar num cara que é ex-viciado, que fez filme adulto, é, Uhum. como pode um negócio desse? E aí gera um conflito, né? Porque é, eu sou um cara que é, eu tô há 24 anos sem usar drogas. 24. 24. Que é uma coisa difícil, né? Limpo. Você Pois é. venceu E é ali. uma vitória. Eu venci, Uhum. eu sou um vencedor. E eu passo isso, essa experiência para as pessoas. Quando eu faço, quando eu vou às clínicas de dependência química, eu faço questão de ir para contar a história, sabe? De como eu saí. Eu lancei um livro de bolso sobre isso, né? Como foi essa minha passagem. E eu achei que ele, por ser um cara, um adolescente ali, esclarecido, já um jovem, né? Ele deveria saber, né, o quanto é difícil você ser um vencedor, você sair, você vencer as drogas. Geralmente as pessoas não conseguem Uhum. e acabam muitas vezes ou morrendo ou sabe, largadas, sem rumo e etc e tal. Então, eu sou um vencedor. Ele deveria ter tido orgulho de, pô, meu pai saiu de uma coisa que muitos pais não conseguem sair, Sim. né? E a questão E você acha também, que esse ataque não veio só dele, foi um não, pouco arquitetado? eu acho. E também a questão dos filmes adultos, né? Que é uma coisa que eu não cometi nenhum crime e durante muito tempo ele é, usufruiu desse dinheiro também, né? Em relação a isso. Então, eu achei hipócrita, achei um ataque desleal, não justo e, e questionando 156 mil pessoas que Uhum. tinham votado em mim, Sim. entendeu? Naquele momento. Eu não gostei, achei que não era isso que tinha que ter acontecido, mas foi uma escolha dele. E para mim está tudo certo. Eu fechei a tampa ali, virei a página e sigo em frente. Eu não tenho mais absolutamente nenhuma responsabilidade com ele, Uhum. entendeu? Uhum. Todas as responsabilidades que eu tinha, sendo na justiça ou não, eu cumpri todas elas, entendeu? Então, foram 24 anos, inclusive, é, com pensão, né? Muita gente fala, eu vou pagar pensão até os 18 anos. Não, você é obrigado a pagar até os 24 anos, caso ele comprove que está fazendo faculdade, Uhum. etc. e Uhum. tal. Uhum. Então, eu saí de casa com 14 anos. Eu meti a cara na rua com 14 Seus pais anos. pegaram no seu pé que você quis virar ator? Te Não, encheram o saco? não, mais ou menos. A minha mãe não, porque minha mãe era da faculdade de teatro da Unirio. Uhum. Mas o meu avô, o sonho dele é que eu fosse militar da Marinha e eu queria ter Seu sido. pai era militar, não Não, era? meu pai foi produtor de televisão Ah, da é? TV Globo. Eu queria ser Era o seu oficial da avô. Marinha, meu Uhum. avô. E aí eu entrei para a escola preparatória dos cadetes da Marinha, no Rio de Janeiro, curso Tamandaré e etc. Mas em determinado momento eu falo com a minha mãe que eu vi num jornal que ia ter, porque eu já vinha fazendo teatro infantil, é isso. Eu queria entender como que eu cheguei até o tablado. É que eu vinha fazendo teatro infantil na escola. Toda vez Hum. que tinha teatro na escola, eu me colocava para fazer. E eu gostava muito. E aí eu li que um dia ia ter ia abrir as inscrições do tablado, que era o curso que todo adolescente gostaria de fazer, que quer fazer teatro, televisão e etc. E aí eu falo com a minha mãe consegue então o contato e a gente vai até lá
e eu consigo entrar no tablado. E ali, quando eu entrei, eu caí numa turma que era Maurício Matar, Malu Mader, Dedina Bernadelli, Marcelo Novaes. A Rede Globo ficava muito perto, ela fica a 500 metros do tablado. Então, muitos diretores saíam, almoçavam e, na volta, passavam no tablado para assistir às aulas. E ali eles viam os atores e chamavam para fazer teste. E o Maurício Matar, o Maurício não, o Felipe Camargo e a Malu Mader saem para fazer Anos Dourados, o Roberto Batalin sai para fazer um seriado com a Marília Pêra, chamado O Homem que Veio de Minas, e na sequência entra numa novela chamada Partido Alto, e eu e o Maurício, a gente sai para fazer o teste para Livre para Voar, com Tony Ramos e Carla Camurati. Nós dois passamos no teste, inclusive quem fez o teste junto comigo, a atriz, foi a Cássia Kiss, passou no teste também, e eu acabo a novela das 6 e já vou para o Rock Santeiro. Quando você falou do filme adulto, né? Te xingam na internet usando algum frame, pegam... Não, filme não. Tem uma foto que, aliás, eu amo essa foto, eu adoro essa foto. E toda vez que a esquerda quer me atacar ou a direita quer me atacar, eles mandam essa foto para mim como se fosse me incomodar. E eu amo essa foto porque foi dirigida por mim, essa foto, foi roteirizada por mim, produzida por mim e as pessoas que estão em volta comigo também foram escolhidas por mim. Fotógrafo foi escolhida por mim. Foi E como tudo. é a foto? Você A tá foto peladão. é uma foto que eu tô nu, obviamente, dentro de uma piscina. Tem um outro cara na minha frente. Eu tô abraçado a ele com uma uva na boca e tem mais um outro cara atrás, sentado assim. E aí, quem usa isso é Eles tanto usam, direita quanto esquerda. Viadinho, olha aí, Frota, você não sei o que, coisa. E eles confundem, porque essa foto, na verdade, é uma foto da revista G, que vai sair, inclusive, o documentário agora feito pela Globo News, pela Globoplay, perdão. Pela Globoplay vai sair o documentário da G. E essa foto, ela é da revista G, da edição número 100 da revista G. E eles confundem, que eles acham que é um filme que eu teria feito, entendeu? Isso não é uma cena de filme, Não, isso é uma cena, foto. É uma foto. Porque todas as revistas que eu fiz 5 capas da revista G, todas elas foram produzidas e roteirizadas por mim. E o resultado é que as revistas foram recordes de venda, as revistas, a gente atingia o público em cheio, eu não fazia para os meus amigos de academia, entendeu? Eu fazia para o público final, que era o público gay, né? O público tinha que imaginar que, cara, é possível, ou eu queria estar nessa situação. E nessa época com você se descobriu bissexual? Eu não sou bissexual. Eu falei que eu sou penta. Porque eu não falo, não, você é hétero mesmo. Eu sou hétero. É porque as pessoas falam tanto, porque quando eu fiz as capas de... O penta era piada, né? Eu sou pan, eu sou penta, isso. Entendi. Porque quando eu fiz as revistas, eu não podia fazer uma revista mais ou menos. Então eu tinha que fazer o público ser sedento por aquela situação, entendeu? Saber que, será que eu posso ter o Frota por uma noite na minha cama e etc. Sim. Esse era o objetivo, né? Isso você topou porque era muito divertido, ousado, te dava tesão, ou porque era uma grana muito boa? Porque eu gostava de aparecer. Excelente resposta. Amava ser desejado, entendeu? Aí tinha o dinheiro, obviamente, que vinha, claro, né? Não só o cachê que você fechava da revista, mas você viajava o Brasil inteiro nas boates, e gostava de ser desejado. E ser desejado, entendeu? Porque eu não tinha Globo mais, né? E, de repente, eu era o símbolo sexual do público gay, entendeu? Que é um público que até hoje a gente tem uma relação muito bacana. Por isso que é tão maluco você ter ido pro bolsonarismo, você é muito complexo. Mas eu sou muito complexo, isso mesmo. E aí você queira saber o seguinte, que boa parte desse público foi embora e não entendeu quando eu fui pro bolsonarismo. Exatamente. Né? Tanto é que quando eu volto, né, que eu estava livre daquela seita, daquela bolha, etc. e tal, foi difícil a minha reaproximação com esse público. Apesar de ser um público hoje jovem,
né? Eles viram o Alexandre Frota ali, do Bolsonaro em diante. Então, para eles Já né, não consegue. exatamente. O público mais antigo, obviamente. Se você vê, é, eu vou te falar que de 1.000 mensagens que eu recebo no meu direct aqui, de 1.000, 900 é de homem. E você curte receber, você responde com Não, carinho, eu não respondo todas, porque porque é não dá muita, tempo. mas eu respondo. E o resto é de mulher. Mas Uhum, é, é, as mensagens. O meu público hoje maior na rede social é mulher, uhum. tipo 80%, mas é, aqui são assim coisas que às vezes eu já mostrei para Fabiana, sabe? Às vezes eu falo, Fabiana, olha aqui, porque mandam foto de tudo que você puder imaginar, sabe? O cara de quatro, o cara desejando, eles mandam foto, Foto de pau, você deve receber muita muitas, foto de pau. muitas, muitas, e fotos de cenas de coisas que eles gostariam, ou eles pegam cenas, fotos Você minhas. mexeu com a fantasia dessas É, pessoas, isso é muito bonito e legal. então, mas é muito, sabe, assim, e eu tenho um carinho, eu falo, porque eu vivi muito tempo desse público, Uhum. eu vivi com esse público e para esse público, eles me consumiram, sabe, como desejo, como objeto, e eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Como que você se aproxima do PDT? Você recebe um convite? Não, eu me aproximei do PDT porque Cotia é uma cidade que ela tem uma política diferenciada de todas as outras. E quando eu decidi sair para vereador, eu decidi sair para vereador sabendo que eu ia ganhar. Uhum. Eu sei que parece uma fantasia, porque você só sabe que ganha depois que encerra, né, a abertura das urnas. Mas eu tinha certeza absoluta dentro do meu coração que eu ia ganhar, que eu ia renascer ali. Uhum. E Cotia, por ter essa política complexa, é, o último prefeito que estava lá, ele pegou os 22 partidos para ele e só sobrou o PDT. Hum. E aí eu queria sair vereador, eu falei, eu vou procurar o Márcio Nakashima, né, que é o presidente estadual, procurei ele, falei com ele, ó, eu quero sair para vereador em Cotia. Ele falou, tá bom. Então não foi uma escolha por Não, pensamento político, não, ideologia. eu gosto muito dessa coisa trabalhista, de você Uhum. poder, né, gerar oportunidades, trabalhos e poder olhar para esse lado, a questão do social, que é muito forte também, mas foi por uma questão de ter uma legenda. Eu fiz toda a minha campanha sem marqueteiro, eu escolhi Você todas acha que as ser ator cores. te ajuda a ser político? Ajuda. Ajuda porque eu tenho esse senso da criatividade, eu tenho o Tem conceito público já? tem público, tem o conceito do que vai funcionar, de como atingir, que horas que eu preciso riscar um fósforo e incendiar. Eu Uhum. acompanho muito as redes sociais, eu fico muito ligado. Eu fiz a minha campanha toda, obviamente, com alguns amigos, mas na mesa da minha casa, decidindo cor de camisa, roupa, eu usei umas coisas que, sabe, tudo cítrico, limão, pink, Tudo da sua verde, cabeça. laranja, tudo, 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 de ponta a ponta, Uhum. até escolher um antagonista, aquele cara vai ser o meu antagonista. Sim. Eu vou bater nele, entendeu? Eu vou ganhar aqui. Eu separei 7 bairros e concentrei aqui, sabe? E falando sempre a verdade, em cima do fato e da verdade, entendeu? E Uhum. isso me deu a possibilidade de estar vereador numa cidade complicada, numa cidade que hoje tem um grupo de 9 vereadores que querem a minha cabeça, querem a minha cassação. Porque você mostra muito nas suas Eu redes, né? trabalho, né, de Uhum. verdade. Uhum. E isso tem incomodado de alguma forma. Né? Eles estão muito preocupados, alguns deles, né, preocupados com o que eu posto, como eu posto, por que eu posto e com quem eu coloco ali, etc. e tal. É, e eles deveriam estar se preocupando em trabalhar e não Eu preocupados acho com a que é um minha. pouco o que a Erika Hilton tá sofrendo, porque eu nunca vi uma É, pessoa que trabalha mais do que ela, e aí aham, agora, porque um assessor é. também já foi maquiador, ficam Isso não tem pentelhando. problema nenhum, ela ter o assessor maquiador, e daí que o assessor é É a mulher maquiador? que é a coisa que mais Se ele trabalha na estiver política. trabalhando, entendeu? Ele pode ser maquiador, pode ser cabeleireiro, ele pode ser o que Exato. Mas é for, porque ela tá entendeu? Mas é sempre porque ela mostrando. bota, ela fala, ela
ela bate de Ela frente, né? expõe tudo que Ela, tem de ela podridão. vai para cima e aí você, martelo que sobressai, prego que sobressai, toma mais martelada, né? Exato. Obviamente, né? Você, como uma pessoa agora de centro-esquerda, que bandeiras que você abraça? Por exemplo, A minha bandeira aborto, por é exemplo? a defesa social. É isso, é o combate à fome, o combate à desigualdade social. Eu não sei se você sabe, eu saio de Brasília com todos os problemas que eu tive em Brasília como deputado homem que mais fez projetos para as mulheres. Deputado com o maior número de projetos para os autistas, para as mães atípicas. E isso eu estou repetindo aqui na cidade de Cotia também. Então, hoje o meu foco é esse. Ó, eu quero te fazer duas perguntas. Você teve toda essa transformação, primeiro Fabi, aí agora 2 filhos que você ama, aí teve todas as questões com o bolsonarismo, tá na centro-esquerda agora, como vereador, tá vendo toda essa situação, preocupado com essas pessoas, então eu vejo que teve um amadurecimento, uma coisa Aham, muito forte, né? Você também fez a crítica ao Léo Lins. sei. Hoje você se arrepende daquela piada que você contou no programa do Rafinha? Me arrependo, me arrependo. Que você fala E que você sabe que aquilo foi foi um uma improviso. história que você Não, inventou. eu inventei ali na hora porque o Rafinha me cutucou para que eu pudesse falar algo ali. Uhum. A piada é que ele fala que transou com uma mãe de santo e ela Isso, desmaiou no meio da isso, transa e um isso, monte de gente te isso, acusou isso. Um de monte de gente não. sexo. Começou pelo Jean Willis, Uhum. né? E foi um trabalho. Eu fui para o Ministério Público queria encerrar o programa do Rafinha na Band. Foi um processo e também Mas é que é uma piada meio Léo Lins, que hoje em dia você entende que totalmente, não totalmente, pode ser feita. totalmente. Uhum. Não pode ser feito. E eu fiz e paguei por isso, Uhum. inclusive, né? E não faria hoje. Não, jamais, jamais faria hoje. Hoje não tem essa possibilidade. E eu ainda tive que ir numa. Eu fui em busca, né? Nem eu tive que ir. Eu fui em busca. é, Teve um momento que teve uma grande festa de todas as religiões afro. E eu consegui falar com a liderança desse local e eu fui lá, sentei na frente de todos e expliquei, me desculpei, conversei com eles. Energia E, boa para você. e o mais interessante foi que você acredita que quando eu liguei, eu falei o que eu queria falar com aquela pessoa, e ela falou, quem é? Eu falei, é o Alexandre Frota. Ela falou, eu sabia que você ia me ligar. Eu falei, pois é, eu estou te ligando, porque eu sei que vai ter esse evento, vai estar reunido as grandes lideranças religiosas afro e tudo, você sabe do acontecimento, eu preciso me desculpar com todos vocês e etc. Tudo. Ela falou, não, tudo bem, só que você não vai vir aqui, vai começar às 7 horas da manhã, você não vai chegar aqui às 7h15 pedir desculpa e às 7h20 entrar no carro. Vai acabar às 9 horas da noite. E você vai ficar o Você dia vai todo. ficar de 7 às 9 E com a você gente. ficou. Fiquei. Você vai E ficar te fez bem? muito bem, muito bem. Uhum. Né? Então eu também, o Ministério Público, as promotoras, elas entenderam que foi uma coisa uma piada, né? Uhum. Mas a repercussão da minha rede social era muito grande e aí elas pediram que eu me retratasse também na Band, etc. Enfim, eu segui a cartilha, né? Mas começou com o João Iris, né? Ele Entendi. estava em casa assistindo na hora. A gente vai para as dicas, mas a minha dica, junto com a minha dica, Ah, tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu vou dar a dica do livro da Patrícia Campos Mello, que chama Máquina do Ódio, aham, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. aham. Quando a Patrícia Campos Mello é uma grande jornalista, Conheço ela. trabalha na Folha, na época que ela fala sobre as fake news, Isso. ela compra não é exatamente o verbo, né? Mas o Bolsonaro faz um comentário agressivo, sexual, Sim, atrás. aquilo ofende muito ela. Na época, que eu acredito que você ainda não tinha passado por toda essa transformação, você faz um comentário meio assim, ela é uma sem vergonha. Você Sei. lembra Não, disso? não lembro. E eu acho que hoje você é outra pessoa e pode pedir É. desculpa por isso. Sou eu, Alexandre Frota. Alguns anos atrás, eu falei algo que não é nem um pouco verdade, muito pelo contrário. Depois eu vim a conhecê-la, conhecer o trabalho dela
e acho ela uma jornalista sensacional. Obrigada, Alexandre. Nada. E essa minha dica foi esse livro. Qual que é a sua dica? Qual De pode livro? ser um livro, filme, série, uma Não, minha viagem? dica, eu gosto muito do livro Não Existe Dia Fácil, Difícil Foi Ontem. É a história dos SEALs que foram atrás do Bin Laden. Entendeu? Esse livro se transformou numa série e até num filme também. Conta a história daqueles 30 homens que durante meses ficaram aquartelados sem saber qual seria a missão no Afeganistão, e no dia que chegou o dia da missão, que eles partem em 2 helicópteros, eles sabem que eles vão atrás de um homem que eles usam o nome de Jerônimo, né? Mas que na verdade era o Bin Laden. Acabou. Obrigada. Valeu. Obrigada Obrigado pela você. sua sinceridade. Obrigado, Muito obrigada. Adorei fazer, eu assisto seus episódios também, acho muito legal. Fiquei feliz do convite e também de poder falar sobre essas questões Sim, todas, importante. né? Poder me desculpar com o Tugo também, me desculpar com o Tugo e falar sobre essas questões que eu acho importante para que as pessoas tenham, né, noção do que a gente passa, como a gente pode se reinventar, como a gente pode renascer, se reconectar com a vida. É isso que eu tenho feito. Muito bom, Alexandre. Obrigada. Obrigado. E até Valeu. semana que vem. Qual?